Bom, pessoal, bom dia. Estamos então aqui iniciando. Para mim, quero colocar de início que é uma satisfação muito grande estar aqui nessa tertúlia matinal. Quero também colocar aqui, parabenizar por essa atividade, principalmente no nome do professor Alexandre Zaslavski, professor Fernando Barbaresco também, por essa iniciativa. Eu acho que ela é recente, mas já é um sucesso, né? Já tem se demonstrado assim. E agradecer também toda a equipe que está viabilizando esse trabalho. Bom, o objetivo aqui é a gente poder discutir um pouco sobre os determinantes do conteúdo da ProEx. Eu acho que ProEx ele é um tema ou é um assunto que interessa a todo mundo, né? Um dos assuntos mais populares, principalmente no nosso grupo, partindo do princípio que todo mundo aqui tem uma programação existencial. E uma pergunta que todo mundo faz é justamente qual é a sua ProEx, né? Todo mundo quer saber qual é exatamente a sua ProEx. E o que a gente vai discutir aqui um pouco são alguns temas ou alguns princípios que ajudam a entender a lógica da confecção de uma programação existencial, consequentemente, vão ajudar a pessoa a identificar ou ter mais elementos para refletir sobre a sua própria programação existencial. Nesse sentido, eu quero trazer aqui para vocês que a gente vai trabalhar sobretudo, ou trabalha sobretudo com hipóteses. Então, de forma alguma aqui nós vamos estar sendo taxativos e sim trabalhando com hipóteses, além do que esse é um tema que é muito novo para todos nós, né? E é um tema difícil para que a gente possa realmente estudar com profundidade. É claro, de uma forma geral, é bom a gente reforçar, isso aqui não é uma ciência exata. Então, nós vamos ter aqui algumas proposições, muitas vezes elas se encaixam, muitas vezes elas não se encaixam adequadamente. Dentro da ciência, de uma forma geral, e o que diferencia de outras linhas de conhecimento, se busca também a verificação. Então, na medida do possível, algumas hipóteses, algumas inícios de teorias, nós sempre estamos buscando fatos ou evidências que confirme. Mas, além disso, é muito importante também na ciência, aqui a gente vai procurar fazer isso também com vocês, além da verificação, é importante a refutação. Uma ciência realmente se faz com refutação. E é justamente na refutação que muitas vezes é que tem o desenvolvimento científico. Porque quando surge um contra-exemplo, uma anomalia, faz necessário rever o conhecimento que até então se tinha. Então, a gente aqui vai buscar também, vai entrar com essa filosofia. O importante aqui também vocês verem as lacunas, que são muitas, ainda dentro do que a gente vai discutir aqui. Mas dois elementos importantes é a questão da criticidade, dentro do que a gente vai trazer, então vocês fiquem bem à vontade nesse sentido, mas é o nosso princípio, né, fundamental, o princípio da descrença, e a criticidade como um todo. E, claro, contar também com vocês com a contribuição. Isso aqui é uma pesquisa que eu já realizo há anos e quero aproveitar também aqui a ideia de ser uma via de mão dupla, onde a gente possa aqui realmente fazer uma troca. A ideia é essa, então eu vou trazer alguns elementos para que a gente possa fazer a discussão. Mas eu estou contando com a contribuição de vocês para tirar aqui proveito no bom sentido, tá ok? Bom, só para contextualizar, eu faço a pesquisa de ProEx desde 1993. Rapidamente, alguns já sabem disso, mas tem algumas caras novas aqui. Então, em 1993, o professor Valdo, lá no IPC, no Rio de Janeiro, passou uma listagem com 100 temas para os voluntários de todo o IPC. Não sei se a Marina deve se recordar disso, né? E a ideia era que cada voluntário pegasse um tema para, dali a 3 anos, escrever um tratado. Quer dizer, o Valdo era bastante otimista.
Viu, o otimismo está certo. Eu tenho esse compromisso ainda tratado. Não foram em 3 anos, talvez em 30, né? Uma diferença aí de percentual, mas ele vai sair. E em 93 eu peguei o tema de ProEx, que já era um tema que me interessava bastante. Então eu nunca tive dúvida nisso dali. E de lá para cá eu mantive, né? Então todo o foco maior das minhas pesquisas sempre foram programação existencial, daí depois a Apex, né? Balanço existencial e outras coisas mais, sempre tudo relacionado com a questão da programação existencial. Bom, então vamos começar aqui propriamente. Bom, uma das primeiras perguntas, como eu coloquei, que as pessoas fazem é: qual é a minha ProEx? Essa é uma questão que pega todo mundo, já partindo até do princípio, todo mundo aqui já também levantou a questão: qual é o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui, que aí chega na noção de ProEx, mas após essa primeira pergunta, aí vem, tá, se existe ProEx, se existe uma programação existencial, qual é a minha programação existencial? E ajuda a resolver esse problema, compreender o que determina o conteúdo da ProEx. Se você quer saber qual é a sua ProEx, vai ajudar muito você entender qual é a lógica que está por trás na elaboração de uma ProEx. Isso, então, do ponto de vista mais técnico da especialidade Proexologia, é o problema do determinantes da ProEx. Ou seja, quais fatores determinam o conteúdo de uma ProEx? E nós vamos aqui refletir do ponto de vista mais geral, o que, num termo mais técnico, científico ou epistemológico, seria o nomotético, ou seja, determinados princípios ou regras que possam servir para qualquer programação existencial e que vai ter a sua singularidade em cada caso ali específico, mas alguns princípios que norteiam a elaboração de qualquer programação existencial. Então esse é o problema que a gente pode nomear de determinantes da ProEx. Esse problema está no âmbito da lógica evolutiva, os princípios, fatores, variáveis, leis, forças evolutivas. Então, nós vamos falar aqui de programação existencial, mas vocês vão reparar que a maior parte aqui do que eu vou trazer para discutir com vocês é de evoluciologia. Na verdade, aqui a gente vai discutir sobre evoluciologia, ou pelo menos vai tentar discutir sobre evoluciologia, dando aí uma ousadia. Mas a proposta aqui, de uma outra maneira, é entender o raciocínio de um evoluciólogo, porque é isso que vai entrar na condição da elaboração de uma programação existencial. Tá? Então, como saber isso? Como saber essa lógica, os fatores que determinam o conteúdo de uma ProEx? Qual que seria, para onde a gente poderia caminhar para começar a levantar esse tipo de informação, né? A reflexão pode nos levar para a condição de fazer uma análise do conteúdo de uma ProEx. Se eu quero saber o que determina o conteúdo de uma ProEx, então talvez um ponto de partida é saber quais são os componentes de uma ProEx. E se esses componentes eles aparecem em todas as programações existenciais. Então, isso é um outro problema dentro da proexologia que nós chamamos do problema da composição da ProEx. Ou seja, quais são os componentes de uma ProEx? Vocês arriscariam dizer quais são esses componentes? Quais são os elementos que estão presentes em qualquer programação existencial? Quais seriam? Alguém tem ideia? Se a gente pegar a ProEx aqui, de qualquer pessoa, o que sempre teria lá? Assistência, sim, mas tem algo que ainda é mais abstrato. Antes disso, recomposições, mas o que mais? Evolução, o que você falou, Marina? Grupo. Mas veja, não entendi. Vontade, aplicação da vontade da pessoa. Mas veja, programação existencial, né? Olha só o nome, né? Por que tem esse nome? O que constitui uma programação existencial? Planejamento, certo? E dentro de um planejamento não vão ter sempre metas e estratégias para realizar essas metas? Então esses são os elementos que a gente coloca. Isso tudo que vocês falaram já é a configuração dessas variáveis. Assistência, vontade, evolução, grupo. Mas o que tem realmente a rigor
As variáveis primeiras são esses conceitos de metas e estratégias. Sempre que tem uma programação, pensem numa programação de evento. Não tem o que vai acontecer no evento? Cada atividade do evento não tem um conjunto de metas? Aquele evento não tem uma proposta? Fórum da TENEPS tem um objetivo. E dentro do Fórum da TENEPS tem uma programação de atividades, correto? Aí a gente fala, cadê a programação? Então vamos tentar levar isso para a nossa vida, para a ideia da programação existencial. Então toda a ProEx pode ser a minha, da Marina, da Marta, do Alexandre, do Eduardo, seja de quem for aqui, vai ser composta por metas e estratégias. As estratégias são os procedimentos, as ações, né? As estratégias, então, de uma forma geral. Está claro isso para todo mundo? Então, isso seria a composição. Então, isso já começa a dar algum norte para que a gente possa responder o que determina esse conteúdo. A primeira coisa é saber o que é o conteúdo, qual é esse conteúdo. Agora, é claro que a configuração dele vai variar de pessoa para pessoa. Então, veja, a ProEx é formada por metas existenciais e estratégias existenciais. E aí, a gente pode começar a perguntar agora, mais especificamente, o que determina cada um desses elementos, desses dois elementos. Vamos começar pelas estratégias. Dentro de uma programação existencial, ela tem as estratégias, como a gente disse, as metas e estratégias. O que poderia determinar as estratégias existenciais que estão na programação de qualquer pessoa? Quais são os fatores que determinam? Evolução. Oi? Eu não sei como é que é. Tem que usar o microfone. Ah, sim, é. Então, se for pegar o microfone toda hora, eu vou... eu quero fazer mais interativo. Mas pega e fala, é isso, é. Oi? Grupo Karma. Ah, tá bom, eu vou fazer. Alô, a fé. É uma proposta boa, vamos lá tentar fazer o papagaio aqui. O eco, vou fazer o eco. A Marina falou, você falou? Eu falei primeiro evolução. E reciclagem. Evolução, reciclagens. Mais alguém? Área de interesse? Trafores, FEP, interprisões. Então vamos lá, vamos tentar organizar tudo isso aí que vocês estão trazendo, tá? Ver se tem lógica para vocês e tudo que vocês falaram a gente vai encaixar num determinado momento. A ProEx é formada então por metas e estratégias. Nós estamos perguntando agora o que determina as estratégias. Primeira coisa que deve determinar uma estratégia, as metas. Não é? Se você faz uma estratégia, não é para alcançar um objetivo? Então, olha, a primeira coisa que a gente não pode esquecer, e vocês acabaram não falando, é, para definir as estratégias, primeiro quais são as metas. Ou seja, se nós considerarmos de maneira simplificada que uma ProEx é composta por esses dois elementos, metas e estratégias, as estratégias são definidas em parte pelo outro componente de uma ProEx, que são as metas. Faz sentido para vocês? Não tem lógica ter uma estratégia que não está vinculada a um objetivo. Então, a estratégia depende do objetivo. Isso é um elemento que determina as estratégias. O que você tem que fazer, né? Quer dizer, o como você vai fazer, o como você vai alcançar. Mas também entra aí os recursos existenciais. Pensem, todo mundo aqui, acho que é quase a maioria, tem experiência de voluntariado, tem experiência na administração. Quando tem lá o planejamento estratégico, os objetivos, em qualquer IC funciona isso, se pensa como é que a gente vai alcançar aqueles objetivos, quais são as estratégias. E para isso tem que se olhar os recursos. Tem dinheiro? Não tem? Tem gente para fazer? Tem equipamento? Não tem? Então veja, quando a gente vai estabelecer as estratégias, nós temos que ter claro quais são as metas, onde a gente quer chegar, e nós temos que saber o que a gente tem disponível, quais são os recursos. E tem uma terceira variável, o contexto. Quais são os contextos em que nós estamos inseridos? Então, as situações, as consciências envolvidas, a mesologia, as tendências, o zeitgeist, a época.
Tudo isso são elementos que nós vamos considerar, vejam só, nós estamos respondendo à elaboração das estratégias existenciais ou evolutivas da nossa programação existencial. Então, de uma maneira simples, a gente está aqui respondendo metade da questão, o que determinou as estratégias. Um dos elementos, ou talvez o principal, são as metas. E aí eu pergunto para vocês, o que determina as metas de uma ProEx? Porque isso não é aleatório, né? Foi sorteado. Ah, então tá, você vai fazer tal coisa naquela vida. Né? Ah, não, então o seu objetivo vai ser esse. Vamos aqui fazer um sorteio. Não. Tem uma lógica por que a sua ProEx é essa e não outra. Por que os objetivos da sua ProEx são esses e não outros? Por quê? O que determina, então, as metas da sua ProEx? Eu não sei o que, mas, por exemplo, a FEP da pessoa deve estar envolvida nisso, né? Vai entrar. Com certeza, a FEP tem que entrar. Eu acho Mas que vai ter algo que é mais específico que vai entrar nisso, que está dentro da FEP. Eu acho que seriam necessidades evolutivas Aí. da pessoa, Isso. das outras pessoas e os potenciais que ela tem para dispor. É nisso que o Alexandre falou que a gente queria dizer. Pensem só o seguinte. Você tem que falar no microfone, como pedir aí. Lembre só disso. Mas isso está nas estratégias, quando a gente falou dos recursos, né? São os instrumentos. Mas vejam só, o que eu quero só, dentro desse raciocínio para vocês, é o seguinte. Todo mundo aqui tem objetivos ou metas da sua ProEx. Então, a primeira coisa a gente pensar isso não foi aleatório, isso não foi acidental. Existe um porquê que as metas da sua ProEx são essas e não outras. E uma hipótese as metas, elas são para atender necessidades evolutivas. Isso é que a gente tem que entender, né? Toda a linha aqui de raciocínio. Então, isso não é a sua programação existencial, então, ela é baseada em necessidades evolutivas. O que são as necessidades evolutivas? São as carências, ausências ou a falta de algo que possibilite a evolução da consciência. Tá? Oi? Então, aí a gente vai ver, isso envolve de modo geral, mas a gente vai poder especificar também. Quando você faz a análise das necessidades evolutivas, nós vamos ver 3 categorias. Ego-kármico, necessidades grupocármicas e necessidades policármicas. E vocês vão ver que isso vai refletir no conteúdo da ProEx. O que isso vai ter na prática? Tanto que se vocês olharem lá até o verbete cláusula pétrea, vocês vão ver que tem cláusulas no nível do ego-karma, do grupo-karma e do polikarma. Isso de maneira prática, e daqui a pouco eu vou trazer até cosmograma, tá, gente? Até casuística para vocês começarem a entender. Então, só estou aqui primeiro fazendo um arcabouço teórico para que a gente possa ver as situações práticas. Mas isso na prática significa o quê? Na ProEx de cada um aqui, existem objetivos ego-kármicos, existem objetivos grupocármicos e existem objetivos policármicos. E aqui, com licença aos administradores, às vezes eu vou usar objetivos e metas como sinônimos, tá? Tem toda uma querela entre os administradores que eles ficam, né, indignados. Não, os administradores sabem, Lauretina. Eu já estou pedindo a licença poética para depois ninguém falar, não, mas meta é associada ao tempo, a gente sabe. Bom, então, tem isso. Se na sua ProEx tem metas ego-kármicas, grupocármicas e policármicas, existem então necessidades ego-kármicas, grupocármicas e policármicas que você veio atender. É isso que a gente tem que entender. Vamos agora então, aí é na sua pergunta, Michele. Então a gente faz essa diferenciação. E aí nós podemos começar a especificar cada um desses exemplos disso que podem servir para todo mundo aqui. Por exemplo, no ego-karma, o que seriam exemplos de necessidades ego-kármicas que a pessoa às vezes vai atender na sua programação existencial? Trafares a serem superados, ou a ser superados, né? Então, os trafares, todo mundo aqui tem trafares e vou pedir para vocês fazerem um exercício mental de pensar que nós estamos aqui todos como consciência, no intermissível, elaborando a nossa programação existencial. Vamos procurar fazer esse exercício.
Então, no nível de ego kármica, vamos dizer que a aula de hoje é sobre ego kármica, a gente tem que fazer a elaboração da nossa próxima vida, pensando o que a gente vai resolver do ponto de vista ego kármico. Então, a primeira coisa, quais são os trafares que cada um aqui teria que resolver? Outra questão, quais são os trafais a serem adquiridos? Ou seja, o que você precisa adquirir? É o trafal. Então, os trafares que vão ser superados, os trafais que vão ser adquiridos e também os trafores que vão ser amplificados. Vejam que isso pode servir para qualquer pessoa aqui. O que vai variar? O tipo de trafar, o trafor, o trafal. Mas esses elementos, eles são universais. Concordam? A configuração deles é que modifica para cada um. Mas no nível de ego karma, sempre você vai ter isso. Tá claro? Oi. Pode falar. Tá ligado ou desligado ali? Em relação às metas, elas têm que poder ser estrategicamente mudadas também. Não adianta querer uma coisa, você vê que não está dando certo, você não vai alcançar, claro. Então você adapta. Então, já que não é isso, primeiro eu vou conseguir tal coisa, me qualificar melhor e aí depois, né? Sim, aí tem também na execução depois, na realização, você tem adaptação. Mas então esse seria no nível ego kármico, ok? Até aqui? Das necessidades. Agora, o que seriam exemplos de necessidades no âmbito grupo kármico? Considerando que todo mundo aqui também, parte da sua ProEx é no nível grupo kármico. Então, olha só aqui algumas possibilidades. E aí vocês podem ir pensando nos casos de vocês. Exemplos de necessidades grupocármicas. Interprisões grupocármicas. Carências coletivas. Pensem, por exemplo, na família de vocês, tem algum tipo de carência predominante? Trafares recorrentes. Se vocês fizerem uma análise crítica, vão ver que tem certos trafares que não são específicos de uma pessoa. Às vezes é do grupo. Tem várias pessoas naquela família que têm problema financeiro. Aquilo é um trafar coletivo. Pensem vocês no contexto de vocês. Na família, nos grupos de vocês. Estigmas grupocármicos. Patologias familiares. Por exemplo, naquela família tem vários alcoólatras. Dificuldades grupais, demandas familiares, assédios coletivos, problemas familiares, conflitos grupocármicos, famílias que têm problema, né, de conflito, né, muita gente um brigando com o outro, segregações, exclusões, desencaminhamentos, omissões, abandonos, manipulações, prejuízos grupocármicos, dívidas kármicas, holopensenes doentios, explorações, injustiças, cobranças. O que a gente está falando? Isso aqui, tudo é ruim. Claro, a gente está falando de problema mesmo. Você vem justamente para atuar nisso. Então, pensem, considerando esses itens aqui como exemplos, você preparando a sua vida, o que você veio resolver? Especificamente, em relação a esses aspectos dentro da sua família. Então, veja, necessidades no ego karma, necessidades no grupo karma. E também, a gente parte do princípio aqui, que todo mundo tem uma parcela do seu conteúdo da programação existencial no nível policármico. O que seriam exemplos? Problemas da humanidade. Agora vamos pensar maior. Dificuldades coletivas mais amplas. Trafares coletivos. Falando aí de humanidade, às vezes de determinados povos, quando você tem idiotismo cultural. Mas, então, isso pode ser uma questão. Por exemplo, o jeitinho do brasileiro. Isso é trafar coletivo mais amplo. Ou a corrupção, como aqui é muito forte. Problemas evolutivos, idiotismos culturais, né, como eu falei, carências conscienciais coletivas, pontos a serem superados no mundo. Então, pensando aí os grandes problemas do mundo, terrorismo, problemas ecológicos, pobreza, fome, os dogmatismos, né, intolerância, o problema dos refugiados. Então, isso tudo são questões já no âmbito grupocármico.
Tá? A questão das cons-réus. Essa questão é interessante, né, lógico. No nosso caso, o nível de corrupção que nós temos hoje no Brasil e a nossa relação também com isso, né, o jeitinho brasileiro e o quanto nós temos um pontinho, às vezes, desse processo. É claro que não dá para generalizar, dizer que só é assim porque eu sou assim também, mas nós temos uma influência muito forte nesse processo e por estarmos também nesse contexto hoje de Brasil, né? O Valdo escreveu um capítulo um daqueles livros menores, não sei se é o Temas da Conscienciologia, acho que é o Temas, né? E ele escreveu lá o Holocarma das Nações. Então, por que uma pessoa nasce num determinado país? Qual é o grau dela dentro daquele karma coletivo maior? Tem gente que nasce com maior liberdade, tem gente que nasce com maior interprisão no holocarma daquele país. Então, esse é um ponto para a gente pensar aí, né? Mas olha só, a gente vai voltar nesse tema aí. Então, só recapitulando aqui o raciocínio. A gente quer saber o que determina o conteúdo de uma ProEx para ajudar na nossa identificação de ProEx. O ponto de partida, então, para saber os determinantes do conteúdo da ProEx é ver o que compõe uma ProEx. A ProEx, então, é composta por metas e estratégias. Para saber os determinantes de cada um desses elementos, em relação às estratégias, a gente vê que determina as estratégias são as metas, que é uma outra parte desse conteúdo da ProEx, são os recursos que nós temos disponíveis e os contextos em que nós vamos atuar. E as metas, por sua vez, são determinadas pelas necessidades evolutivas. Nós vimos que existem, então, 3 principais categorias de necessidades evolutivas. Necessidades egocármicas, necessidades grupocármicas e necessidades policármicas. E aí vem agora, então, a questão. Quais são as necessidades? Uma vida só, se a gente pegar, vamos pegar o exemplo de grupokarma, né? A gente fez lá aquele levantamento, estamos aqui na intermissão, fizemos o levantamento de tudo que a gente tem que resolver das pendências kármicas. Vocês acham que uma vida só é suficiente? Triste ilusão, né? Não tem, né? Ficaria sem sentido, né? Tem que ter alguma coisa. Então, veja, é uma pergunta óbvia, mas só para a gente entender o seguinte. Existem muitas necessidades, e aí você tem que saber quais são as que você é responsável, o que cabe você fazer. Até mesmo na questão de um grupo karma, você não é responsável em atuar para resolver tudo, não é? Então você tem que saber o que cabe a você resolver. Porque problema é igual ao que a gente estava falando, vamos pegar problemas da humanidade. São quantos? Você vai resolver tudo? Você vai se dedicar a tudo? Não vai. Então, na sua programação existencial, tem que ter algum critério seletivo na hora que você começa a fazer esses levantamentos, né? E aí nós vamos ter algumas hipóteses em relação a isso. Existe no nível egocármico, esse eu vou passar, a gente fazendo um recorte aqui, que eu quero aprofundar com vocês no nível grupocármico e policármico, tá? Então, no nível grupocármico primeiro, o que permite a gente selecionar as necessidades do grupo que vão compor a nossa ProEx, uma vez que você não tem que pegar tudo e não tem condições de pegar ou tentar resolver tudo. Então, é o que a gente propõe da hipótese da responsabilidade. O que vai ser isso? No nível grupocármico, tá? Hipótese da responsabilidade. Só um detalhe. Depois eu vou passar uma folha para vocês, tá? Com algumas diretrizes. Não é agora. Eu pedi para eles segurarem para passar depois, porque senão isso já ia direcionar. Eu quero que vocês acompanhem o raciocínio. Hipótese da responsabilidade. Segundo a hipótese da responsabilidade, as necessidades grupocármicas que vão ser trabalhadas ou resolvidas pela ProEx são aquelas cujo proexista foi o responsável. Isto é, o causador, a partir de condutas anticosmoéticas pretéritas. Então, de maneira prática, é o seguinte: pensem na família de vocês, na família estendida, inclui aí tios, avós, primos, né? Não só a família nuclear. Se vocês olharem, vocês podem começar a fazer uma análise e ver que tem uma série de problemas. Só que você não vai resolver tudo, e não cabe a você resolver tudo.
fazendo uma aplicação dessa hipótese aqui você tem que atuar nos problemas da sua família, e aqui eu estou falando de família só para ser didático, tá? Aqueles problemas que você ajudou a criar. Vamos supor aquele exemplo lá da família, de vários membros da família que tem problema com finanças, ficam endividados e tal. Vamos dizer que no passado, você ajudou naquela condição, nesse tipo de comportamento, nesse tipo de trafar. De alguma forma você contribuiu. Você agora, numa vida passada, intrafisicamente, mas numa vida passada. Às vezes até um pouco nessa vida também. Então agora, dentre os problemas lá da família, você é responsável de atuar naquele. Está claro isso? Então, tem outros problemas, mas você vai naqueles que você tem responsabilidade. Isso aqui é uma hipótese. Então, pensem de maneira mais ampla agora, você está preparando a sua vida, você vai atuar com várias pessoas dentro do grupo Karma mais amplo. O que você levantou que aquele grupo tem uma série de problemas, e aí eu não estou falando só da família, você vai ver quais são desses problemas aqui, quais que eu tenho responsabilidade, qual que eu contribuí para chegar nessa situação. Isso você já começa a fazer uma seleção. Ok? Então, aí vem a pergunta que eu já tinha feito, né? Mas é possível numa única vida dar conta de todas as necessidades grupocármicas sobre as quais se tem responsabilidade? Que você vê as que você tem. Mas mesmo assim, é muito, né? Acho que não é pouco de ninguém aqui do que fez de errado e que contribuiu. Então, uma vida só não vai ser suficiente. Tem que pagar parcelado. Então a pergunta é, como priorizar? Porque mesmo os problemas que você tem responsabilidade, que você ajudou a criar, você não dá conta numa única vida. Então, mais uma vez, você tem que selecionar. Selecionar agora dentre aquelas que você é responsável. E aí eu pergunto para vocês, como que a gente resolve isso? Como que a gente seleciona? Podem falar que eu sirvo de eco. Uma situação mais crítica, uma pessoa que esteja numa situação crítica de... Você está com o microfone próximo, você pode usar. Mais de uma palavra, precisa do microfone. Isso. Eu estou pensando numa situação mais crítica, em que esteja alguma pessoa ou um grupo de pessoas numa situação crítica, em que tenha que decidir alguma coisa, por exemplo, uma transmigração, né? Aquilo, no caso, vira prioridade total da pessoa para ajudar. Olha o que o Eduardo está falando. Isso a gente vai ver daqui a pouco, é a questão da gravidade. E tem lógica. Ou seja, quais são os problemas mais graves? Pensem só o seguinte, num hospital, os médicos vão dar prioridade àquilo que é mais grave, né? Chegou a pessoa toda lá acidentada, tem que entrar na cirurgia, não é? Na UTI, aquela coisa toda. Então, você vai decidindo por aquilo que é mais grave. Isso é um critério. Faz sentido para vocês? Ou seja, os problemas mais sérios. Faz sentido, mas lembrando que às vezes é questão do médico, às vezes está tão ruim que é melhor cuidar daquele que tem possibilidade de vida. Também. Então, a gente pode ir pesando. Aí, isso que você também está falando, Marina, é um outro elemento que a gente vai ver aqui, que é das condições. Viabilidade. E é bem colocado também. Então, isso que a Marina está falando, às vezes, aquele é o problema maior, é o mais grave, só que não tem condições para mexer naquilo agora. Lembra que o Valdo sempre falava que vai se tendo a retrocognição conforme a pessoa vai tendo gabarito para mexer, e quanto mais vai para trás, mais fede? Se a gente fosse só pelo critério da gravidade, você já iria lá no que é de pior, mas aí você não aguenta aquela informação. Não tem estofo. Mas vejam então que vai se pesando isso. Não é um único. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente vai ponderando. Mas olha só como é que vocês mesmos já estão trazendo. É isso aí que eu quero. Oi. Microfone. Mas essa é a lei da economia de males, né? Aquele que você vai priorizar para que possa melhorar, né? É que a economia de males pode entrar em vários aspectos, né? Mas, por exemplo, da gravidade é justamente vendo qual é o maior, e aí você vai olhar o que tem condições de fazer. Essa condição. É o que dá para fazer, o que é possível. A gente vai ver isso aqui.
São 3 aqui que a gente vai colocar com hipótese. Vocês já estão colocando 2. Isso que a gente Professor Loche, só um pouquinho aqui, só para ajudar o pessoal aqui. Nós estamos aqui com uma listagem de organização de perguntas, só para a gente poder tirar bastante proveito aqui do nosso trabalho. Então, quem não conseguiu falar, que não tem microfone, levanta a mão que a gente anota aqui, que depois a gente vai passando. Agora, pelo que eu estou vendo, a dinâmica é outra hoje aqui, né? Eu gosto, só para criar problema. Subversão total, mas eu acho que assim é mais interativo. Não, acho que Se assim... me permite, aí desculpe o protocolo. Então, só eu vou tentando servir de eco e se ficar um caos, a gente... Então, vocês procurem pegar o microfone e entrar Isso. na Eu vez. vou tentar atender. Odélio, vamos deixar outros falarem que ainda não falaram e aí a gente... Tá bom, vai lá. Tá? Quem queria aqui, depois ali. Vamos lá. Pode. Tá saindo? Tá. Agora sim. Eu pensaria mais num processo de aprendizado, assim, no sentido, num crescendo, né? Então, você tem ali uma série de demandas, você começaria das mais fáceis e ir aprendendo com elas e ia gradualmente para as mais complexas, assim. Isso é um aspecto que você vai considerar seu mais, né? Porque você tem que ver, às vezes, quem vai ser assistido. Mas essa lógica também pode funcionar do ponto de vista de aprendizagem, né? Mas para atender as demandas assistenciais também, Para né? atender as demandas, Obviamente. ok. Pode ser um elemento. Fala, Fernanda. Tá saindo. Eu imagino que a frutificação, aquilo que você vai investir e que pode ser continuado a partir do que você investe, também é um elemento. E só confirmando a questão da viabilidade, quando a gente tem vítimas muito graves, né? A gente faz a triagem daí nesses acidentes de múltiplas vítimas, né? E aí a gente trabalha com esse conceito mesmo. A gente, a partir de uma certa faixa, a gente não investe mais naquele paciente. Se a gente tem múltiplas vítimas e poucos recursos, a gente trabalha com o conceito de gestão ali dos recursos. Ou seja, você escolhe quem vive e quem morre também, né? É pesado, verdade, mas é mas real. a médica faz isso, né? Lógico. Então, isso aí são elementos para a gente considerar, mas o que eu quero é justamente isso aí que vocês estão falando, e a Fernanda também, junto com o Pedro, aí estão trazendo outros elementos. Isso que você falou, a gente vai ver do impacto evolutivo, tá? Mas fala. Eu não sei se é muito óbvio, assim, mas assim, eu acho que o principal fator nessa questão do grupo kármica, que é um fator assim, de atacado, que é o exemplarismo. Sim, mas isso acho que vem antes ainda do que a vontade de você ajudar. Mas né? aí já entra a estratégia assistencial. Você já está falando, nós vamos abordar isso. Não, isso a questão, é um tipo de estratégia. Pois é, e é a principal estratégia, porque ela faz essa recomposição no atacado. Se você busca o exemplarismo, você não atua só nesse que está morrendo, você atua em todas as camadas ao mesmo tempo, e de forma, assim, vamos dizer, mais eficaz. Né? Mais eficaz. Acho que ela vem antes de você identificar qual que é o caso grave, igual identificado no seu grupo kármico, é identificar em você mesmo o seu exemplarismo. Porque é esse que vai fazer a recomposição. Depende. Você está estudando o grupo karma e depende, assim, o que o grupo precisa. Mais ou menos a lógica é o seguinte: se eu sou professor, eu vejo o que o aluno precisa. Se eu sou o médico, o que o paciente precisa. Então, primeiro é ver o que ele precisa. E, às vezes, aquilo que ele precisa, num primeiro momento, você não pode dar. Isso. Então, você já tem um critério seletivo aí. Então, pelo menos a nossa proposição, você parte do público-alvo. Por exemplo, quando você começa a pensar no grupo. No ego karma, não, é você. Mas primeiro no grupo. Aí você vai ver, lembra que eu não sei se você já estava aqui quando eu comecei a falar dos exemplos de problemas grupocármicos. Aí a pessoa vai vendo aquilo. Aí sim, num segundo momento, vê o que desses eu posso atuar. Eu tenho competência. Você citou o caso da família com problemas financeiros. A família com problemas financeiros, você está enrolado no meio daquilo. Se você vai lá, pega um pouco do seu e dá para um lá que está o mais crítico, é muito pouca coisa que você ajudou nele. Se você se recompõe financeiramente, cria uma vida equilibrada, cria um orçamento equilibrado para você, a sua casa é equilibrada, está tudo tranquilo, aquilo ali imediatamente reflete em toda a família de forma mais eficiente do que se você pegasse dinheiro e der, entendeu? E dá para eles, né? A estratégia. Você está indo para uma outra questão que é posterior. Isso a gente está de acordo. Daqui a pouco eu vou falar nisso. A gente vai chegar nisso. Os determinantes têm a ver com isso. Mas o que eu quero só mostrar é que isso é depois. Você já está entrando na solução. Isso é a solução que a gente fala, que a gente estuda dentro da ProEx. Tá certo? Tá? São as estratégias. Mas está correto.
Mas é que você está vendo que a gente está fazendo toda uma lógica. Então, você tem as necessidades evolutivas, tem as metas e assim vai, tá? Mas vamos lá, deixa eu só adiantar um pouquinho aqui para a gente dar continuidade. Então, eu falei para vocês da hipótese da responsabilidade. Isso ficou claro, né? Só que a gente, além disso, paramos aqui no item, quando vocês começaram a falar, justamente como priorizar, ainda mais que numa vida só não é suficiente, não é possível você atender. Ainda dentro desse tema, Loche, você falou do critério de ajuda, né? De critério de assistência. Apesar de ser um critério de assistência, também é uma estratégia, mas eu vou falar, depois a gente pode até pensar. Ajudar quem está melhor no grupo, tá? Para depois essas pessoas poderem ajudar o restante do grupo. Porque é aquela história, né? Você vai assistir o menos doente. Então, assim, é um critério também só para registrar. Pode. Porque é um critério de atendimento imediato, vamos dizer assim. Isso aí que você acabou de falar, daqui a pouco, quando a gente for falar de impacto evolutivo, lembra bem, tá? Quero fazer a ponte com o que você acabou de falar. Você tem razão. É um outro critério. É do número de atendidos. O que pode ter um maior número de atendidos. Essa é uma estratégia. Quando pega o líder, que você acaba, pelo atacado, atendendo mais gente. Então, não é bem líder. É uma estratégia. A ideia, eu não sei se também a pessoa, né? Você como líder, Isso. mas você criando a sua equipinha dentro do seu grupo Karma. Sim, também. Vamos lá, pessoal. Pessoal, não, deixa eu só... Eu queria voltar um pouquinho. Mas eu não queria. Agora, então, depois eu seguro. Eu vou te pedir, se não, eu seguro. Isso é muito bom, mas eu estou preocupado também para que a gente possa fechar um conteúdo, tá? Então, vocês me desculpem, mas a gente às vezes vai ter que fazer isso. Então, vamos agora aprofundar mais, gente. Isso tudo que vocês falaram, vamos agora, então, o que a gente propõe aqui como hipótese. A primeira, então, é a hipótese, então, das necessidades grupocármicas prioritárias. A gente falou da responsabilidade, agora hipótese das necessidades grupocármicas prioritárias, ou seja, o que você vai priorizar de atender na sua vida. Então, ela diz o seguinte: a hipótese das necessidades grupocármicas prioritárias é a sequência ou ordem de atendimento das necessidades evolutivas em determinado momento da evolução, definida pelos critérios do grau de responsabilidade, da gravidade e da condição evolutiva, ou das condições evolutivas, que foi um pouco do que vocês começaram a falar. Não, sem problema. Vou repetir, olha só. A hipótese das necessidades grupocármicas prioritárias, ou seja, o que você vai priorizar, o que você priorizou na elaboração da sua PROEX, é a sequência ou ordem de atendimento das necessidades evolutivas em determinado momento da evolução, definida pelos critérios do grau de responsabilidade, da gravidade e das condições evolutivas. São 3 critérios que eu vou falar agora aqui para vocês, que é na linha do que vocês trouxeram, do que vocês levantaram, tá? Primeiro deles, então, grau de responsabilidade. A gente tinha falado que já faz uma seleção daqueles problemas que nós somos os responsáveis. Mas agora, para fazer a seleção, um elemento que a gente vai levar em consideração é o nível, né, o grau de responsabilidade, que significa o quê? O nível de responsabilidade varia conforme a natureza do envolvimento ou participação na geração dos problemas. Como, por exemplo, os papéis em condutas anticosmoéticas, sobrepostos ou não, de idealizador, mastermind, executor e cúmplice. Então, veja, daqueles problemas, você foi o cara que pensou tudo no passado e que fez aquele negócio todo errado? Você foi apenas o cúmplice? Ficou lá no carro esperando o sequestro? Você foi o executor? Uma coisa é o mandante, né? Outra coisa foi o cara lá que foi matar. É o general que ficou no quartel. Mas o senhor da guerra é o pior. Não, às vezes o que foi, ele é bucha de canhão. O problema é o senhor da guerra. Então, o que a gente quer dizer com isso é o seguinte: você tem que olhar aquele grau de responsabilidade seu, os problemas que você foi o mais responsável.
Porque isso varia. Você pode ter participado, com certeza, vocês participaram de várias, nós, né? De várias coisas erradas. Mas tem aquelas que nós fomos mais responsáveis. Por isso que cada um vem numa IC diferente aí, ó. Laurentino está trabalhando contra a religião. Está óbvio que ele trabalhou na religião seriamente. Já está no positivo. Mas veja, tem outros aqui que estão enrolados em outras áreas. Oi? Não, então, mas o que eu quero dizer é que isso vai determinando a linha de atuação da pessoa, porque é onde ela está mais responsável. E a liderança que a pessoa tem de hoje também é lideranças do passado. Sim. E nem sempre de coisas boas. Né? Os cúmplices do passado são os coadjutores da Proex atual. As vítimas do passado são os assistidos da Proex atual. O algoz do passado é o protagonista da Proex de hoje. Então, olha só, o que diz esse critério? Pelo critério do grau de responsabilidade, as necessidades ou problemas evolutivos devem ser priorizados na elaboração da Proex quanto maior for a responsabilidade do proexista. Ok? Faz sentido para vocês? Tá? Segundo critério, da gravidade evolutiva. A gravidade evolutiva das necessidades grupocármicas é a possibilidade maior ou menor de consequências nefastas ou fatais, de efeito penoso, perante a evolução dos necessitados, enquanto aquelas necessidades existirem. O que a gente quer dizer com isso? Existem vários problemas que você ajudou ali, contribuiu para aquela condição. Mas você vai olhar aqueles problemas que mais prejudicam as pessoas, que você acabou se envolvendo. Está claro isso? Então você vai ver assim, o que foi de pior que você foi responsável, então você vai tentar priorizar. Claro que você vai ver aquilo que é possível. Mas lembre que a gente está colocando são elementos que vão compor a sua decisão. Não quer dizer que você vai pegar cada critério desse de maneira isolada. Vocês vão ter que depois fazer a conjunção disso. Mas a lógica é, você quer resolver, se você está lúcido, aquilo que foi de pior que você fez. Não é? Você vai priorizar o que é de pior. Não, eu quero resolver aquele problemão, aquela dívida maior eu quero pagar. Para depois você ir para as menores. Isso é uma lógica, mas às vezes você não tem condições, aí é outra história, aí você vai ver daquilo que é possível. Ok? Que aí é o terceiro critério, que foi o que a Marina tinha falado. Condição evolutiva. Então, o critério da condição evolutiva. A condição evolutiva é o antecedente necessário, ou parte dele, em momento evolutivo específico, sem o qual certa necessidade evolutiva não pode ser atendida. Vou repetir isso aqui para que a gente possa clarear. Critério da condição evolutiva que vai permitir você selecionar os problemas sobre os quais você vai atuar na sua programação existencial. A condição evolutiva é o antecedente necessário ou parte dele em momento evolutivo específico sem o qual certa necessidade evolutiva não pode ser atendida. Vamos aprofundar isso. Indisponibilidade. Isso pode ser ilustrado pela indisponibilidade temporária de algumas consciências com as quais o futuro proexista tem pendências kármicas, inviabilizando qualquer iniciativa de quitação. Vamos supor que a pessoa, você vai ressomar. Só que aquelas pessoas que você quer atender, elas não vão ressomar agora e estão enroladas e você não vai ter acesso a elas. Então acabou. Você não vai poder priorizar aquilo, não tem condições, você não vai ter acesso a elas naquele momento. Às vezes estão lá bem na baratrosfera e agora você não vai entrar. Lembra que o Valdo falava de, na próxima intermissão, a gente fazer o resgate? Você está vindo para a vida agora, aquelas pessoas vão ficar lá na baratrosfera e você não vai conseguir atuar naquela vida. Vamos supor, tá? Estou botando aqui só para ilustrar. Então a gente não tem condições de atuar porque ela está inacessível naquele momento. Lógico. Nesse ponto que você acabou de falar, você ventila a hipótese dessa sua vítima já estar muito bem e estar indisponível para você? Ou não é este no momento, este caso? Não. Pode acontecer. Pode acontecer. Ela pode estar melhor do que você. Você vai ter que abrir mão. Quer de alguma forma ajudar, né? Só que aí já não entra muito a gravidade, né? Ah, no outro item, ok. Certo? Porque aí se ela já está bem, você vai priorizar quem
para trás, sobretudo, né? Não que você não vai ajudar no sentido mais amplo do sistema, mas do que você vai olhar é quem que você precisa mais puxar. Tanto que você vê, quando o Valdo falava da intermissão, né? Ele falava quem que você vai resgatar na baratrosfera, né? Ele não falava os amparadores que você vai... Então é você olhar para lá, tá? Deixa eu só continuar aí, depois a gente volta. É só em cima desse negócio que você falou. Sempre é em cima dos negócios, eu É sei. que me É por veio- causa do nosso tempo. Depois eu volto aqui. Só que eu quero fechar o raciocínio com vocês, tá? Despreparo. Outro exemplo é o despreparo, ou a falta de competência ou capacidade para suportar ou enfrentar o empreendimento por parte do pré-proexista. Às vezes ele não tem ainda autossustentação para lidar com certos erros do passado e ou se reaproximar de antigas vítimas atuais colaboradores. Faz sentido? Isso tudo é exemplo da condição evolutiva. Às vezes você não existe condição evolutiva porque o assistido não dá para acessá-lo. Às vezes não é o problema do assistido, é você que não tem competência. É isso que a gente estava falando. Às vezes você não tem a retrocognição, porque você não tem condições ainda de suportar aquilo. O problema é seu. Então, o que eu quero dizer é que nenhum desses princípios ele é absoluto, são absolutos. Eles não são absolutos. Você vai fazer uma composição. Então, você vai buscar o problema que é mais grave. Mas, às vezes, você não tem condições de lidar com o mais grave. Então, você não vai poder lidar com ele agora. Você vai lidar com o mais grave junto com aquilo que você tem competência, tem condições. Essa é a composição, para você selecionar os problemas que você vai atuar. Às vezes, aquilo te desestabiliza. Você não está preparado com aquilo, a cobrança, o arrependimento, a culpa. Outra coisa, às vezes aquelas vítimas têm canga em cima de você, a pessoa fica submissa, fica subjugada. Olha aí as pessoas no dia a dia, quantas pessoas não são assim? Às vezes numa questão de família, toda vez que tem aquele pai que é dominador, ninguém consegue... Olha essa questão de violência doméstica, mulheres que às vezes ficam apanhando anos e anos, porque não consegue sair daquilo, pessoa subjugada. A gente tem exemplo no intrafísico. Vocês podem reparar, por exemplo, agora fez 10 anos da Maria da Penha, a quantidade de mulheres que sofrem violência doméstica, que são anos naquela condição. Você acha o quê? A pessoa é dominada. Isso não vai servir dentro do extrafísico e na hora que você está pensando, isso é tudo levado em conta. A pessoa não tem força. Hoje vai ter tertúlia sobre isso, né, com a Carolina. Então, vocês estão entendendo esse negócio? Não é assim, não. É como se a gente pudesse atuar em qualquer lugar. A gente não tem condições, às vezes. Não consegue falar não, justamente. Tem uma série de fatores. E não é só isso. Às vezes, aquele problema, a pessoa não tem gabarito. Por exemplo, a pessoa está em tratamento com a questão de crack. Ela vai agora entrar na Cracolândia para ajudar os outros. Ela não consegue, se ela entrar lá, ela fica junto. Essa é outra questão. Então, às vezes, o problema, a pessoa ainda não tem totalmente domínio daquilo ali, não. Se ela entrar em contato de novo, ela cai. Entendeu a questão da competência? Critério. Pelo critério da condição evolutiva, as necessidades ou problemas evolutivos a serem contemplados na elaboração da PROEX são somente aqueles em cujo momento evolutivo há condições ou viabilidade resolutiva. Ok? Que é um pouco também na linha do que você estava falando. Bom, isso, gente, é na questão do grupo karma. Então, olhando aqueles problemas todos, você vai selecionar pelo grau de responsabilidade, ou seja, quais são aqueles problemas que você tem maior responsabilidade, quer dizer, tudo com um valor relativo, né? Você vai fazer a composição. A gravidade evolutiva, você parte dos problemas mais graves para os menos graves, e o critério da condição evolutiva, aquele que você tem condições de atuar. E no nível policármico, vou falar um pouco mais rápido para a gente entrar em algumas casuísticas aqui de diretrizes da PROEX, que aí vai entrar naquilo lá que você falou. No nível policármico, o que a gente coloca de hipótese é que esses 3 outros critérios também vão atuar. Talvez não de maior responsabilidade, porque no poli você já está mais tranquilo, né? Já está mais... Quando ainda você tem muita responsabilidade, é o grupo, daí a interprisão. Mas a questão da gravidade, a questão da condição, isso vai entrar. Mas existem alguns critérios que são específicos do policarmo. Lembrando que a gente vai pensar nisso
pensando nas proexes de vocês, de nós aqui, né? Porque todo mundo aqui, eu parto do princípio que já tem um percentual de policarbo. A gente está discutindo isso, curso intermissivo, discutindo essas ideias. Todo mundo aqui não veio só para atuar no nível grupocármico. E isso tem a ver, um dos itens foi o que você havia comentado, Fernanda, ainda há pouco. Então, no nível policármico, o que permite a gente selecionar, dentre os problemas da humanidade, aqueles que a gente vai atuar, além dos outros que a gente comentou ainda há pouco? Um é o critério das consequências evolutivas. As necessidades ou problemas evolutivos devem ser priorizados na elaboração da PROEX quanto maior for o nível de contribuições geradas na evolução da consciência, das consciências. Ou seja, relação custo-benefício. Então, você vai atuar naquilo que você, às vezes, tem maior exemplarismo, maior competência, nos problemas que você pode dar a sua maior contribuição. Se aquilo for fora da sua área de experiência, de competência, você pode até ajudar, mas não vai ser com o mesmo resultado. Então, isso tudo faz parte da hipótese geral, que é do impacto evolutivo. Você vai atuar no nível policármico, aquele que você vai conseguir gerar maior impacto positivo evolutivo, pensando já no global. Eu acho o resultado disso então a grande necessidade não seria o número de pessoas atendidas? Calma, é outro critério, perfeito. Mas até mesmo para esse, o impacto que vai gerar não envolve o número de pessoas também? Então, o impacto se desdobra pelas consequências evolutivas e o outro, que é na sequência, seria justamente isso, o critério dos envolvidos. Você pegou bem. Um pouco a Sandra acho que também tinha comentado isso. Até na questão da formulação de equipe para ampliar a equipe. Critério dos envolvidos. As necessidades ou problemas evolutivos devem ser priorizados na elaboração da PROEX quanto maior for o número de pessoas atingidas, direta ou indiretamente. Você vai ter maior impacto se aquilo que você está assistindo vai pegar um número maior de pessoas. Isso é o atacado. Não é? Ok? Mas de líderes, na verdade, olha o que aqui está falando, direta ou indiretamente. Aquele caso que o Valdo relatou, no ECP2, a Marina acho que estava lá, quando apareceu o Rousseau. E ele falou, o Rousseau estava chorando extrafisicamente, e naquele ECP2, o Rousseau, desde aquela vida, quer dizer, ele não tinha ressomado, não sei se já ressomou, mas ele estava lá, mais de 200 anos, e naquela virada dele, na hora que ele admite, jogou a toalha, o Valdo comentou que foram em torno de 1.200 consciências, ao mesmo tempo, por ele ter feito aquela mudança, vieram com ele, devido à questão da liderança. Olha o impacto disso. E se a gente pegar essas 1.200, cada uma, quantos tem com eles? Justamente, então, quantos tem com cada um desses 1.200? Então, isso aí que é interessante a gente pensar. Então, esse critério vai justamente o critério dos envolvidos, é aquilo que tem maior impacto. E o terceiro critério, o critério da durabilidade. As necessidades ou problemas evolutivos devem ser priorizados na elaboração da PROEX quanto maior for o tempo de duração dos efeitos na evolução das consciências. Aquilo que é mais efêmero, às vezes não vai ser o priorizado. O que vai ser priorizado é aquilo que é mais consistente. Olha o que o Valdo sempre falou do livro, né? O livro fixa, ficou. Não é que a gente só vai fazer isso, mas é importante aquilo. Então, eu lembro sempre o Valdo nas tertúlias e mini tertúlias, ele falando, todas aquelas instituições que eu criei lá em Uberaba estão lá até hoje. A gente visitou algumas delas. Aquilo ficou. E o Valdo foi muito inteligente com o estímulo de criação das ICs. Olha lá, ele dessomou e está aqui, está funcionando. Então, esse trabalho que ele desencadeou, olha a perenidade, aquilo está fixo, continua. Quanto tempo vai continuar isso? Isso vai ter maior impacto evolutivo. Uma coisa é, por exemplo, a metapsíquica teve o seu valor, mas ficou lá. Tem um valor histórico, teve e tal, mas o que a gente vai fazer diferente que a gente consiga durar? Olha a questão da ideia da cognópolis, quando o Valdo comentou da radicação vitalícia. Para mim, ele estava pensando nisso aí.
Porque senão depois todo mundo, vamos para o exterior, vai e dispersa. Não, ó, fixamos. Isso aqui, ó, vai vir novas gerações, a coisa vai ampliar. Então, essa questão do impacto da durabilidade, deixa eu só passar, depois a gente volta. Isso aí é um critério que a gente pode usar. Então, é uma coisa para a gente pensar. Então, no nível policármico, além daqueles que a gente viu no grupo cármico, entram o critério das consequências evolutivas, o critério do número de envolvidos e o critério da durabilidade, ok? Para avaliar o impacto evolutivo. Só que neste caso aí, tem os critérios intermediários que eu chamo. Como é que você considera para atingir maior durabilidade, maior consequência evolutiva e maior número de envolvidos? Tem 3 critérios ou subcritérios que seriam chamados de critérios intermediários. Quais são? O critério da homeostase. As necessidades ou problemas evolutivos devem ser priorizados na elaboração da PROEX quanto maior forem os benefícios causados à homeostase das consciências. Tudo aquilo que você conseguir gerar homeostase, isso é mais concreto, que vai direcionar a sua atuação. O outro é da autolucidez. Quanto maior forem os benefícios causados à autolucidez perante a evolução. Tudo aquilo que promover maior nível de lucidez, tá? Agora eu não vou entrar na argumentação, mas tem argumentação disso tudo. E um terceiro critério é o da autonomia. As necessidades ou problemas evolutivos devem ser priorizados na elaboração da PROEX, quanto maior forem os benefícios causados à autonomia evolutiva, que é a liberdade. Pensem só, a consciência livre, ela se liberta daqui. Não precisa nem mais ressomar. Então, quanto mais você contribuir para as pessoas estarem mais lúcidas, mais homeostáticas e mais libertas, maior vai ser o impacto evolutivo, do ponto de vista de conteúdo. Essa que é a ideia. Esses seriam critérios para que a gente pudesse avaliar. Diante disso tudo, agora a gente vai chegar no que eu queria discutir aqui com vocês. A pergunta é, como atender essas necessidades? Nós vimos como selecioná-las, tá ok? Até aqui a gente viu como selecioná-las. Agora a pergunta é, como atender essas necessidades? Aí a gente vai começar a entrar naquilo que você falou do exemplarismo. Por isso que esse é o momento. Então a pergunta é de como atendê-las, tá? Oi? Aplicar uma técnica evolutiva. Seria... Técnica evolutiva seria um aspecto, mas antes da técnica, ainda no nível mais abstrato, você tem algumas diretrizes ou princípios. É nisso que eu quero chegar. A técnica ela já vai num segundo momento de operacionalização, de estratégia de operacionalização, que entra também. Por exemplo, a técnica da INVEX. Mas eu quero trabalhar com vocês e eu vou trazer alguns exemplos de diretrizes assistenciais, que cada um vai ver o que predomina mais na sua PROEX. Também essas diretrizes, elas não são absolutas, ou é uma coisa, ou excludentes. Dependendo do caso da pessoa, vai ter uma junto com outra, uma composição. Agora, é claro, conforme a evolução, vai ter uma que vai predominar mais, que é a que a gente vai ver, a quarta aqui. Tá? Quais são essas 4 diretrizes assistenciais? Princípio da sublimação serexológica, princípio da identificação interpares, e eu vou depois passar uma folha para vocês com a definição de cada uma delas, tá? Então, ó, princípio da sublimação serexológica, princípio da identificação interpares, princípio da restauração evolutiva e princípio da ampliação do acerto. A nossa hipótese é que todo mundo aqui, um desses princípios predomina. Pode ter mais de um princípio presente nas suas PROEX. Pode ter um que não esteja, pode ter outro que também não. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Vocês é que têm que avaliar o que está predominando na PROEX atual de vocês. Porque essas diretrizes vão depender do caso, da estratégia, de uma série de outras variáveis. Então vamos ver cada uma delas. O que é o princípio da sublimação serexológica? Muitos aqui já devem ter ouvido falar do mecanismo de defesa do ego de sublimação. Vocês já ouviram falar disso? Quem estudou psicologia já viu isso em psicanálise. O que é a sublimação na psicologia? A pessoa tem determinados impulsos que são negativos. Por exemplo, o impulso da agressividade. O mecanismo de defesa da sublimação é considerado um mecanismo positivo, dentre os outros mecanismos que geralmente são negativos, como negação, projeção, né? Repressão e outros mais. O da sublimação ele é considerado positivo. E o que consiste ele, então? A pessoa tem aquela tendência à agressividade, à violência. Pela sublimação, ela consegue transformar esse impulso
em uma atividade que seja ou aceitável socialmente, ou até mesmo positivo socialmente. Então, aquela pessoa tem o impulso da agressividade e ela direciona para ser um ativista em defesa das minorias. Ela é bem combativa, ela tem lá aquele negócio, mas aquele impulso foi direcionado para algo a favor. Isso é a sublimação. Tá? Ou, pelo menos, para algo que seja socialmente, naquele contexto, aceitável. Por exemplo, a pessoa é agressiva e vai se tornar lutador de boxe, ou vai para o MMA. Legalmente, dentro de um contexto social, nós não estamos falando que aquilo é o certo, que é o ideal, mas aquilo é aceitável naquela sociedade. Ele tem um impulso, mas ele não está brigando na rua, ele direcionou, foi para a academia, foi para um contexto. Então, isso aqui é considerado a sublimação. A pessoa consegue direcionar aquilo numa forma aceitável socialmente. Oi? Por outro lado, é uma maneira dela identificar também, através do que ela está fazendo, o que ela tinha de coisa que está do passado, das tendências dela, né, com certeza. Mas isso, então, eu só estou explicando primeiro o conceito. Agora, vamos entender o que é a sublimação serexológica. O princípio da sublimação serexológica é procurem entender, depois eu vou passar por escrito para vocês. Só as definições. O princípio da sublimação serexológica é a proposição fundamental de minimização dos danos evolutivos ou adequação de tendências patológicas, anacrônicas, desnecessárias, inúteis ou neutras, em manifestações positivas, mais proveitosas evolutivamente, podendo em alguns casos servir de estratégia na elaboração de parte do conteúdo da ProEx. Não quer dizer que isso vai ser necessariamente da ProEx, mas às vezes é aquela condição que a consciência tem fôlego, e o evoluciólogo até colocou, mas às vezes aquilo pode ser feito mesmo pensando na ProEx, quando se tem a ProEx. Vamos pegar um exemplo? Uma pessoa que foi guerreiro por muitas vidas. Então, foi do militarismo, por muitas vidas. Dentro do princípio da sublimação serexológica, aquilo ainda está muito forte nela. Ela poderia ver de novo como militar, mas o que entraria aí para a pessoa já começar a mudar? Ela vem como jogador de futebol. Veja, ela já começou a atenuar. Vocês já viram que o futebol ele é totalmente dentro do processo militar? Você tem o capitão do time, você tem ataque, defesa. Quem faz mais gol, o que é? Artilheiro. Artilheiro, artilharia, gente. Mas, então veja. Pegando as Olimpíadas, o esporte como um todo. Como um todo, eu estou pegando aqui um caso, mas eu entendo. Mas veja, a torcida tem as bandeiras, os estandartes do passado. Onde que é feito o jogo? Olha, antigamente, na minha época, era chamado de estádio. O que é o nome hoje? Arena. Arena. O Valdo, uma vez, até lá na Glória, ele escreveu sobre isso, né? Ele falou até dos jogadores de futebol que eram antigos militares, né? Falou até do Maradona, aquela coisa toda. Né? Consciência poder, mas ele falou desse processo, né, militar da vida anterior. Então, você tem o adversário, que é o inimigo, aquela coisa toda. O campo de futebol é campo de batalha. Então, e as torcidas. Então, veja, é bem caracterizado. Olha a ideia da sublimação serexológica. O cara já não veio como militar. Ele já atenuou. Já está havendo uma atenuação. Mas ainda ele não consegue sair para uma coisa já melhor, maior. Ele ainda tem que entrar naquilo. É como se fosse um processo intermediário, devido ao fôlego da pessoa, à condição da pessoa. Calma, Adélio. Calma, por favor. Não, eu sei. Anota, mas anota mesmo, que eu só quero passar as ideias, aí a gente vai entrar. Não quero que vocês percam, não. Tá? Entendeu? Eu sei porque isso, realmente, se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente poderia até estar mais flexível nisso. Não, então, por isso anota para a gente voltar. Então, ó, quer ver um outro exemplo? Ah, sim. Outro exemplo disso, o cara poderia se tornar o quê? Ator de filmes de guerra. Alguém desconfia do Sylvester Stallone, o que ele foi? Rambo, o que ele foi? Schwarzenegger? Hã? Esse, então, até hoje, o cara, ele é da sociedade do Hitler, defende a coisa toda, o Hellstrom. Então, mas vocês estão vendo?
O cara nessa vida, ele não foi diretamente, mas ele ainda está dentro daquele holopensene. Ainda está todo enrolado. Não estou falando que era isso que era o melhor, isso que era o possível. Mas possivelmente ele já está vindo. Por que a gente vê a lógica aí da mudança? Pode ser que daqui a algumas vidas ele vai vir como um ator. Já não vai ser ator de filme de guerra. Não, mas na linha que ele já começou a fazer a mudança, pela lógica, eu parto de um princípio que existe uma certa inércia evolutiva, né? As pessoas tendem a seguir numa direção, para você mudar já é mais difícil. Então, veja, olha como é que ele está saindo. Ele está saindo pela arte, pelo cinema. Pode ser que daqui a pouco o cinema ele predomine sobre o belicismo. E aí ele já vai começar a fazer outros tipos de papéis com maior predominância. Ele vai deixando os filmes de guerra. Faz sentido para vocês? E aí foi e voltou. Entrou para a questão da política e aí... Guerra nas Estrelas, por exemplo, projeto Guerra nas Estrelas e tal. Agora, querem ver um outro exemplo, esse já mais positivo, do guerreiro do passado? O bombeiro. O que é um bombeiro? Vocês sabem qual é a categoria do bombeiro? Militar. É soldado. Tanto que fala soldado do fogo. Esse não é um caso também de sublimação serexológica até certo ponto? Pode ser. É isso. Então, é isso só para a gente entender. Então, nessa lógica, o artista, desculpe, do passado, por exemplo, pintor, ator, escultor. Hoje ele pode ser arte educador, arte terapeuta, designer, arquiteto. Quantos não são assim? Olha só, aquilo ainda está muito forte. Vai naquilo que é possível já, num outro nível de aplicação. Sim, que às vezes foi o militar do passado, né? Fazia a campanha, o empreendedor de hoje. Pode ter muita coisa assim. Então, na lógica da sublimação serexológica, gente, tem duas estratégias. Atenuação evolutiva, que são esses casos que eu falei para vocês, e do reaproveitamento evolutivo. Então, a atenuação evolutiva é justamente quando vai diminuindo aquele impulso, aquilo que a pessoa tem condições ainda do fôlego. Mas, às vezes, pode ser reaproveitado evolutivamente aquela tendência dela. Vamos ver o exemplo? Jacob Moreno. Vocês sabem quem é o Jacob Moreno? A Cris aí fala muito do trabalho dela. A partir do sociograma, a Cris trabalha para sociograma. Mas o Jacob Moreno é muito conhecido por uma outra coisa que é o psicodrama. Quem trabalha aí com terapia, já ouviu falar dele, é uma terapia que se utiliza do teatro, onde a pessoa vai vivenciar determinados papéis, tanto papéis de problemas que ela passou, ou papéis de outras pessoas, para que ela possa até criar empatia. Então ele criou toda uma proposta terapêutica a partir do teatro. Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que o Jacob foi no passado? Dramaturgo, ator, é óbvio que ele foi do teatro. Ele mexeu com isso. Agora veja, nesse caso não é só atenuação. Ele está usando aquilo, e às vezes dentro do contexto. Olha o caso, por exemplo, que o Valdo falava, da mãe dele, né? Que extrafisicamente mexia também com os cenários, aquela coisa toda. Ou a filipina, né? A veronesa, que mexia também. Quem que é que mexe com cenário, gente? Né? Então você tem isso dentro do próprio teatro, né? A questão do cenário. Então vejam, isso tudo pode ser aproveitado, é um reaproveitamento, mas o que fala, por exemplo, fazendo a analogia com a reciclagem, é a reutilização, é quando você dá uma nova finalidade. Então é diferente da sublimação com atenuação. O que eu quero mostrar para vocês é que existem duas situações, que é a atenuação, que aí já não é o ideal, que é o possível, mas existe a situação, e talvez no Jacob é isso, é do reaproveitamento. Ele já tinha experiência daquilo, ele não ia ficar só na arte, e aquilo é utilizado para fazer assistência. Então houve um reaproveitamento. Isso é muito mais evolutivo. Outro exemplo, Pat Adams. Quem é o Pat Adams? Doutores da Alegria. Pat Adams é Doutores da Alegria, ele fez todo um movimento, uma campanha, o trabalho dele, né, é muito sério, no mundo todo, de humanização da medicina, né? Sobretudo o trabalho dele foi isso. Humanização. Ele ficou muito impactado com a falta de
humanidade que ele colocava, né? Já vi entrevista dele também, dos médicos, do tratamento médico. Então, a preocupação dele foi humanizar os hospitais, as relações médico-paciente. Ele se faz como? Ele se faz de palhaço, né? O que vocês acham que ele foi no passado? Tudo indica que esse cara vem do circo, é o clown do passado, né? Ele vem, mexeu com isso talvez nas monarquias, é o bufão, aquela coisa toda. Aquilo está forte nele. E isso está sendo aproveitado, né, evolutivamente. Então não é só a questão de atenuação, é uma questão de reaproveitamento também. Até que ponto? Tudo isso são hipóteses, tá, gente? É só para a gente pensar, ver se faz sentido a partir dos casos. Ok? Princípio da identificação interpares. Seria o outro princípio. Esse é o segundo. O princípio da identificação interpares é a proposição fundamental de transformar a vivência pessoal de problemas, obstáculos, injustiças, doenças, infortúnios e perdas, então tudo isso que você passou, em oportunidades de assistência para aqueles que sofrem ou sofreram experiências idênticas ou similares, a partir da aprendizagem, empatia, autoridade moral e exemplarismo, com base na grupocarmologia, na evoluciologia, na interassistenciologia, norteadora de parte do conteúdo da ProEx. Vamos entender isso, vou repetir aqui, só para a gente dar ênfase. Princípio da identificação, a pessoa se identifica com o assistido. Então, identificação interpares, ou seja, está no mesmo nível. Proposição fundamental de transformar a vivência pessoal de problemas, ou seja, aquilo que a pessoa sofreu. Pode ser problema, obstáculo, injustiça, doença, infortúnio, perdas. Ela pega isso e transforma esses problemas em oportunidade de assistência. Ela reverte a situação, transformando o que ela passou em oportunidade para ajudar os outros. Que outros são esses? Aqueles que sofrem ou sofreram de experiências idênticas ou similares, devido à aprendizagem, à empatia, à autoridade moral e exemplarismo. Isso que é esse princípio. Então, isso a gente vai entender, quem é aí do Espiritismo já estudou isso, aquela lógica da expiação. A expiação está relacionada com isso. E podem ter duas estratégias, ou subestratégias em relação a isso. A vitimização direta e a vitimização indireta, que muitas vezes vai nortear isso. Vitimização direta, quando a pessoa sofre diretamente, geralmente é uma questão somática, uma doença, uma condição dela específica. Vitimização indireta é quando você tem o cuidador, a pessoa é responsável por alguém. Então, por exemplo, aquele pai ou mãe que tem lá o filho com retardo mental e vai ter que cuidar a vida toda. Não é ela com retardo mental, mas ela é responsável em cima daquilo. Então, é uma vitimização indireta. Isso pode ser a questão da identificação interpares. Vamos ver caso disso? Por exemplo, o Braille que criou, né, o código Braille, a leitura do Braille, que tem o nome dele. Ele era cego. Não sei se vocês já viram a história dele, quer dizer, ele nasceu com a visão normal, mas o pai tinha uma oficina, ele brincando na oficina, criança ainda, não lembro o que foi do acidente, caiu um negócio no olho, aquilo infeccionou num dos olhos, perdeu a visão, passou para o outro, perdeu a outra visão também, o outro olho. O pai quis que ele continuasse tendo os estudos, botou ele na escola como se fosse uma criança normal. Ele assistia, não dá para falar, né? Ele ouvia a aula e ele ficou como um dos melhores alunos. Tanto que ele era representante, inclusive, da turma. Isso estamos falando do século XIX. E como é que ele estudava? Ele lia, porque a tinta tinha um relevo, né? Ele acabava percebendo, só que aquilo era muito lento para ele. Ele falou, não, isso aqui não dá. Ele conseguia ver, né, pelo tato, sentir as letras no papel, naquela época, né, o negócio ficava bem marcado. E foi aí que ele teve a ideia de criar algo que fosse mais prático. Daí ele criou o código Braille. Esse é outro exemplo que eu ia falar, justamente. Então, o Braille, ele foi a partir de um problema que ele viveu, vítima indireta, ele fez toda uma criação que ajuda outras pessoas que estão na mesma condição. Olha o impacto dele hoje, até hoje.
mas ele teve que passar por aquela condição. Se isso estava programado ou não, não sei, não dá para falar. Mas a estratégia assistencial foi essa. Vamos pegar o caso da Helen Keller, a mesma coisa. A questão de surda, né, muda, né, e cega também. Hã? Também. Mas vamos pegar o caso dela. Se ela não tivesse essa condição, ela talvez não tivesse a mesma força para fazer o que ela fez. No mundo, escreveu livros, ela viajou o mundo como representante, ela colocou em pauta a preocupação com os deficientes físicos. Vejam, ela teria a mesma força se ela não fosse? Possivelmente não. O que chamava atenção, quando você fala, escreveu 25 livros, o que chama atenção? Porque ela era deficiente, com cegueira, não podendo falar, não podendo... Então veja, isso é a estratégia da identificação interpares. Tá? Então, o reurbanizador seria outro exemplo que eu ia dar, justamente. Ele está dentro dessa condição por uma estratégia de rapport. Também para mostrar por baixo e mostrar, olha só, ele faz um rapport muito... Cria um impacto, né? Cria um impacto nisso. Agora, olha só esses casos aqui, só para vocês verem aqui. A Somali Waris Dirie, que ela é uma modelo, né, da Somália, olha só o caso dela. As histórias são parecidas. Sem aviso, as meninas são levadas pelas mães a um local ermo, onde encontram uma espécie de parteira que as espera com uma navalha. Você já começa a saber o que é isso. Sem qualquer anestesia ou asepsia, a mulher abre as pernas das garotas, muitas vezes crianças de menos de 10 anos, e corta a região genital, num procedimento que varia de retirada do clitóris ao corte dos grandes lábios e a infibulação, fechamento parcial do orifício genital. Com Waris Dirie não foi diferente. Desmaiei muitas vezes. É impossível descrever a dor que se sente, disse em entrevista ao G1. A hoje modelo e ativista contra a mutilação genital feminina. Dirie nasceu num vilarejo da Somália e foi circuncidada aos 5 anos. Após conseguir fugir de um casamento arranjado por seu pai aos 13 anos, ela foi parar em Londres, onde chamou a atenção de um fotógrafo. Dirie se tornou modelo internacional e uma ferrenha ativista contra a circuncisão feminina. Sua história, contada no livro Flor do Deserto, virou filme com o mesmo nome. É uma vergonha que uma tortura bárbara, cruel, inútil, isso ela falando, né, continue a existir no século XXI. Dirie diz que sempre sentiu que aquilo não estava certo. E quando se tornou uma supermodelo, pôde começar a luta contra a prática. Aos 45 anos, ela é fundadora de uma organização que leva o seu nome e embaixadora da ONU contra a mutilação feminina. Ela mora com a família em uma casa alugada na Etiópia e disse que está tentando convencer a cunhada a não circuncidar as filhas. Olha o Grupo Karma junto aí. Estou confrontando a mutilação na minha própria família. Meu irmão tem mais 6 meninas, todas menores de idade, que vivem no deserto. Minha cunhada quer mutilá-las. O pior é a mulher. É a mulher que faz o processo. Vejam só, isso é uma coisa interessante para a gente pensar nesse princípio aqui. Quando você vai estudar essas questões de violência, por exemplo, pedofilia, um fato que acontece muito, a vítima de pedofilia muitas vezes se torna pedófilo quando adulto. Então a vítima se torna algoz. Dentro da nossa evolução a gente vê muito isso, né? Vítima é algoz, vítima é algoz. Essa condição aqui, a pessoa quebra esse ciclo. Em vez de ela se tornar algoz, olha o caso da cunhada, possivelmente a cunhada também sofreu isso e agora ela está reproduzindo. A pessoa quebra o ciclo e ela passa a ser assistente. Minha cunhada quer, por causa disso estou tentando fazer as meninas trazer as meninas para um lugar seguro. Isso tira meu sono todas as noites. Que interessante, gente. Essa aqui é um exemplo de estratégia indireta, né? Direta, quer dizer, a pessoa sofreu aquilo e está fazendo assistência a outras pessoas. Agora, olha esse outro caso aqui, vou só falar rapidamente. Curado de hanseníase, paraibano ajuda doentes a terem vida melhor. José Augusto faz calçados adaptados que minimizam sequelas. Oficina de calçados funciona em Hospital de João Pessoa. A hanseníase mudou a vida de João Augusto e, consequentemente, fez com que ele mudasse para melhor a vida das pessoas que compartilham do mesmo sofrimento.
Como ele mesmo conta, eu fui contaminado e contagiado pela hanseníase. Depois de sofrer com a doença, eu criei motivação para buscar todo tipo de informação e ajudar as pessoas que também passaram pelo que eu passei. Olha aí o exemplo. Então, isso é interessante. Olha o princípio aí. Vejam, gente, a partir daquela doença, ele começou a ter acesso a pessoas que ele não teria. Ele começou a ter vínculos que ele não teria, possivelmente. Ele dizer que foi contagiado positivamente. Não, no contagiado ele diz assim, que aquilo mexeu com ele e mudou a vida do cara. Era algo que não passava por ele. É isso que eu quero trazer, entendeu? A mãe, mas a mãe é o indireto. Se expondo também, Ele é interessante, o caso da Ayrton Senna também, que tem a questão da Viviane Araújo e tal. Agora, princípio indireto, vitimização indireta. Isabel Filardes. Vocês lembram da Isabel Filardes, a atriz, aquela atriz negra? Quem são, onde estão e como vivem as pessoas com deficiência do Brasil? São essas questões que a organização não governamental Força do Bem, criada pela atriz Isabel Filardes, tem buscado responder. Por meio de um banco de dados permanente e atualizado diariamente, a instituição espera realizar o primeiro censo de mapeamento quantitativo de pessoas com deficiência no Brasil, bem como classificar por tipo de deficiência, gênero, faixa etária e região esses cidadãos. O interesse e dedicação pela temática não poderia ter um apelo maior. A Força do Bem nasceu da cumplicidade de Isabel para com todas as mães que, com ela, vivem a difícil tarefa de cuidar de uma criança especial. Ela falando agora, fui incentivada e motivada pela vinda do meu filho, Jamal, que tem uma doença rara. Com essa experiência, percebi que a falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência no país. Eu passei a enxergar o mundo mais profundamente e vi que é preciso mudar muita coisa. Jamal tem a síndrome de West, uma doença rara que compromete o desenvolvimento da criança e que exige um tratamento intensivo e caro. Ou seja, a partir do problema do filho dela, ela começou a fazer assistência para outras pessoas que têm a doença e os pais ou cuidadores que também cuidam dessas crianças. Então, aquilo foi o fator desencadeante. Então, a pessoa, no sentido da preparação prévia para o PROEX, nesse sentido, como é que seria essa... Isso aí estaria programado? Como é que você vê essa... A pessoa tem que ver o caso dela, porque, olha, esse caso aqui, geralmente a pessoa, se a gente for pensar no curso kármico, naquelas 5 fases, é aquela pessoa que está entrando na recomposição. Está saindo da interprisão e indo para a recomposição. Por quê? Normalmente ela ainda é vítima. Então você vê nitidamente que essa é a transição da interprisão para a recomposição. É quando ela começa. E ela começa a fazer o quê? Mexendo com os parceiros, os pares. Ela passou, ela tem a vitimização, olha o cara com hanseníase. E todos relatam que começaram a ver o mundo de forma diferente. Então é a ideia da aprendizagem, lá que o Pedro falou. Por quê? Essa situação, o fundamento desse princípio é a criação de empatia. A expiação não é punição. A expiação é devida à empatia, porque quando a pessoa sofre, ela vê aquela condição. Por exemplo, o Valdo comentou a minha condição lá da África, e o processo da escravidão. Então, eu passei pelos 3 estágios, isso depois conversando com ele. Escravocrata, uma coisa. Depois vem na vida lá como escravo. A condição de escravo, você vê o lado, opa, peraí, realmente esse negócio não é bom, não. Aí você parte, qual é o terceiro já melhor? Abolicionista. Olha lá. Então você vai crescendo nisso. Agora, esses aqui passam pela condição de vítima, é aquilo que eu falei, eles estão cortando o ciclo. Estão cortando o ciclo, poderiam continuar sendo algozes, não são algozes, eles começam a fazer assistência. A minha hipótese é que isso é o processo da recomposição. Tá? Keller, por exemplo, ela tem características até de serenona. Tem. Aí já entra numa outra estratégia, devido ao rapport. Ela tem força dentro daquilo. Para poder criar o rapport, mas só que ela programou esse processo. A estratégia pode ser utilizada para rapport. Pode ser mais programado ou menos programado, mas a questão é que acontece como oportunidade evolutiva. Justamente. Deixa eu só passar o outro aqui. Isso tem um verbete, princípio da restauração evolutiva. O princípio da restauração evolutiva é a proposição fundamental de anulação dos erros anticosmoéticos através da correção ou compensação de danos causados, da resolução de conflitos e das reconciliações grupocármicas, com base no paradireito,
na evoluciologia e na interassistenciologia, norteadora de parte do conteúdo da ProEx. O que é a restauração evolutiva? Aquilo que você fez de errado no passado, você vem agora consertar. Então, de uma maneira simplificada, isso é baseado em uma analogia com a justiça restaurativa hoje que tem no direito. O que diz a justiça restaurativa? A pessoa pichou os muros da cidade, qual vai ser a pena dela? Pintar os muros da cidade. A pessoa destruiu árvores pela cidade, o que ela vai fazer agora? Plantar árvores. Isso é a ideia da justiça. Você faz uma recomposição, uma restauração. E é uma restauração do vínculo entre vítima e algoz. Então, no princípio da restauração evolutiva, o que a gente coloca é isso. O Waldo sempre falava, desde o início lá do IPC, né, a gente veio desensinar o que a gente ensinou errado. Olha lá, restauração. Você está consertando aquilo que você fez de errado. Então, esse princípio é o que eu tenho como hipótese, que é o que predomina entre a gente aqui. É desse aqui para o próximo. Mas esse é o que está acontecendo mais aqui. Tá? Então, ó, o curso do Laurentino lá sobre a questão... Como é que é o título, Laurentino, do curso? Reciclagem da religiosa. Reciclagem da pensenidade religiosa. Ó a restauração. Por quê? Vamos botar aí você como cobaia. Ajudou muito a formar a pensenidade religiosa. Ó o catequista. Ó o catequista. O que era isso? Era fazer a pensenidade religiosa. Agora ele está vindo para fazer o contrário. O Hugo, que está no curso também, está enrolado até aqui. O Marcelo da Luz, não quer dizer que a gente não esteja, mas ali para eles, dentro daqueles critérios lá que a gente falou de gravidade, responsabilidade, aquela coisa toda, dentro do grupo, é prioritário. A Laura, qual que é o processo da Laura? Espanhola. Monarquia. Está lá. Profilaxia das posturas monárquicas. Então, veja aí, a gente começa a ver. Eu aqui desviei muita gente pro Proex. Agora tem que trabalhar com isso. Agora tem que ajustar. Estou tentando fazer a minha restauração aqui, entendeu? Mas o processo da política é destino. Política é destino. É mexer com destino. Por isso tem a ver com o Proex. Né? Então, essa questão toda. Também, então está tudo dentro dessa linha, a mesma coisa. Então, essa daqui, gente, existem duas estratégias, da mesma forma do outro lá. É a estratégia da ação reversa, quando você consegue reverter completamente. Por exemplo, o ex-madeireiro que se torna fitofílico, né? O plantador de floresta, reflorestador. Então, ele era ex-madeireiro no passado, agora é reflorestador. Né? Olha bem a condição lá da sua família. Olha isso, é você mesmo. Não, antes, ali. Madeireiro e reflorestador. O obstetra, quem lembra do Cristo Espera por Ti? O personagem Florian Barrasquier, ele era obstetra. Qual era o problema dele no início com a Monique, a esposa? Não conseguiam ter filho. Num determinado momento lá, a Consex esclarece qual era o problema. No passado, eles fizeram muito aborto, mataram muito feto, e agora eles não conseguiam ter filho. Mas o detalhe não é esse. Olha a profissão dele. Obstetra. Ele fazia aborto, matou muita criança, matou muito feto e criança, um bebê recém-nascido. Lá coloca isso. E agora ele vinha como obstetra, quer dizer, ajudar a nascer. E ele não conseguia ter filho. E ele tinha que trabalhar com isso. Olha a lógica da restauração evolutiva ali. Isso é um bom exemplo para a gente ter. O professor ex-lavador de cérebros no passado e professor promovedor da autonomia nos dias de hoje. O veterinário, que no passado foi um zoocido inveterado, por exemplo, abatedouro, cobaia, aquela coisa toda, e agora ele é veterinário. Né? Às vezes destruiu muita coisa, né? Às vezes tem isso. Destruiu, derrubou, agora reconstrói, né? Ou é o outro princípio que a gente falou ainda há pouco também. Tem uma mistura disso tudo, né? Então, gente, aquela questão do holocarma das nações entra nisso já na questão da compensação do dano evolutivo, né? Nem sempre dá para você fazer assim certinho. Reparações históricas que a gente vê entram nisso, né? Tem vários casos. Nós estamos com um tempo aqui escasso, mas eu cito aqui, por exemplo, Nobel, como exemplo de restauração evolutiva. Ele ficou arrependido quando a invenção dele, que foi a dinamite, começou a ser utilizada para matar gente. Ele ainda em vida faz a doação
da sua fortuna para o que hoje a gente conhece como Prêmio Nobel, no sentido de incentivar as grandes contribuições para a humanidade. Ele já começou a fazer essa estratégia da restauração evolutiva no sentido da compensação dos danos, não da reversão direta. Ele fez isso. Um outro exemplo também que eu gosto de citar, isso tem no verbete do princípio da restauração evolutiva, é um que teve aqui em Foz com a gente, que é o Fernando Baes. Fernando Baes escreveu aquele livro, A História Universal da Destruição de Livros. Vendeu mais de 2 milhões de exemplares, né? Da queima de livros, e ele é especialista nisso. No Heterocrítica, a gente viu, e ele depois esteve aqui, que ele foi da Inquisição. Ele queimou muito livro. E aí a gente fez essa hipótese e o Valdo confirmou, né? Então, esse seria um exemplo para a gente estudar aí dentro da ideia de restauração. E hoje ele vem, dedica a vida dele a defender a preservação dos livros e não a destruição, que no passado, através da Inquisição, era o que ele fazia. Então você vê bem nítido a restauração evolutiva aí. E por último, gente, o princípio da ampliação do acerto, que eu vejo que nós estamos todos entrando aqui. O que é o princípio da ampliação do acerto? E aí eu vou pedir, se você puder passar para o pessoal a folha, né, que tem esses 4. O princípio da ampliação do acerto é a proposição fundamental em uma nova vida ou período intermissivo, escolher certa função, papel ou tarefa assistencial, considerando as experiências exitosas em retrovidas e ou intermissões passadas, com base na evoluciologia, serexologia e na intermissologia. Ou seja, é a proposição fundamental em uma nova vida ou período intermissivo, escolher certa função, papel ou tarefa assistencial, considerando as experiências exitosas do passado, onde você acertou. Então, exemplo disso. O que vocês acham que os navegadores que trabalharam com a navegação, não são todos, obviamente, mas alguns dos navegadores lá daquelas grandes navegações, no período das grandes navegações, podem estar fazendo hoje? Astronauta. Tá? Então, muitos deles estão no processo da NASA de pesquisa espacial. Olha só, navegadores e o processo da NASA hoje. O princípio, gente, a base é a mesma. Está utilizando a experiência exitosa do passado para o mesmo processo, só que numa escala maior. Olha só, ampliação do acerto. Outro exemplo. Vocês acham que a turma que estava envolvida com Gutenberg, invenção da imprensa, que foi uma revolução do ponto de vista de informação, estaria envolvida onde hoje? Não, pensando na ampliação do acerto. Informática. Ó, está pegando bem a lógica. Infocomunicologia, que é a grande revolução hoje do ponto de vista de conhecimento, como foi a imprensa. Então, muitos deles hoje estão no processo da informática, o Google, essas coisas todas. Outra, as mulheres da escola de Salerno, qual profissão seria hoje? Médicas. Olha aí a ampliação do acerto. Continuação do processo. Só que na ampliação do acerto, nós tivemos também 2 estratégias. A ampliação incremental e a ampliação disruptiva. O que é isso? Isso fazendo uma analogia com os processos de inovação hoje que se trabalha dentro do empreendedorismo. Ampliação incremental é quando você tem uma melhoria, mas não é assim uma coisa que cria um divisor de águas. Por exemplo, esses que eu falei aqui é uma melhoria, então a gente considera incremental, né? Isso que eu falei dos navegadores, para a questão da astronáutica hoje, Gutenberg informática, há uma melhoria sim, mas ainda é instrumental apenas. Agora, a disruptiva é quando é um verdadeiro divisor de águas. Exemplo, os médicos do passado que se tornaram hoje consciencioterapeutas. Há o processo do paradigma. Isso é disruptivo. Então, muitos da OIC lá, que são médicos nessa vida e se tornaram consciencioterapeutas, no passado foram médicos. Estão ampliando o acerto. Existe também a questão da restauração evolutiva, mas existe a ampliação do acerto. Outro, os advogados do passado, que hoje estão no para-direito, aí a Juriscons, a gente está na semana aí da Juriscons, muitos estão fazendo ampliação do acerto. Também tem restauração evolutiva, mas também tem ampliação do acerto. Eles foram advogados, mexeram com direito no passado e agora estão mexendo com para-direito. Olha a disrupção. Processo disruptivo. Outro, os enciclopedistas do passado, quem são hoje?
os verbetógrafos. Alguns, pelo menos, mexeram lá na enciclopédia. Não é todo mundo, obviamente, mas alguns, e hoje estão à frente, talvez aí na Enciclosapiens. Estão mais direcionados com isso. A ampliação do acerto. Então, isso, pessoal, eu vejo que nós estamos também, um percentual da nossa PROEX, sobretudo no nível policármico, tem relação. Então, temos aí 1 minuto para perguntas. 5 minutos, estamos falando que é 5 minutos. 6, ótimo. Vamos lá, agora sim. Acho que ela estava lá na frente primeiro. Vamos lá, vamos lá. Vai. Você diria que a especialidade... vocês receberam a folha, né? Desculpa, vocês receberam aí, né? Você diria que a especialidade de cada um assistencial está incluído nesse último princípio? No anterior também. Principalmente nos dois. Nós aqui ainda temos muito a questão da restauração evolutiva. Essa é a minha hipótese. A gente ainda tem um processo de rabo preso para caminhar para ampliação, mas já entra a ampliação. Por isso, esses princípios eles não são excludentes. Tá? É uma composição que faz. Por exemplo, pode até ter gente aqui com a sublimação serexológica, que foi feito o reaproveitamento. Olha o caso da Malu. Mexeu com arte, mas hoje ela é uma grande comunicadora. Ela utilizou aquela condição da comunicação, hoje, muito a favor. Então, isso também entra. Positivo. É aquele exemplo do Jacob Moreno, exemplo do Pat Adams também. E quantos de nós também não estamos entrando nisso daí? Então, cada um aqui tem que avaliar o percentual disso, mas tudo isso entra. Parece que os 4 entram, só que em percentuais diferentes. Percentuais diferentes. Agora, dependendo, às vezes, ali, o interpares, às vezes a pessoa aquilo não teve muita opção. Então, isso também vai variar, vai depender. Pode ser por escolha ou pode ser que não. Foi uma imposição mesmo, devido à interprisão grupocármica. Cara, eu queria... Não, eu acho que ela estava na frente. Vai. Uma dificuldade prática. Como dosar aquilo que você vai colocar de energia no ego-karma e no grupo-karma e no polikarma? Porque, às vezes, acontece a pessoa que... Aí, os exemplos que vieram. Doa todo o dinheiro, fica sem. Ou aquela pessoa que, de tanto focar em si própria, acaba perdendo esse sentido do coeficiente grupocármico. Como é que você vê isso? Tem dois aspectos. Isso que você fala aí é o conflito time pessoal e time grupal. Por exemplo. Posso falar rapidamente o caso quando eu deixei a coordenação do CAE, que era secretário-geral aqui, falei, agora eu vou ganhar dinheiro. 1 ano depois, o Valdo resolve inventar a Apex e me entregar. Eu falei, então agora eu vou ter que tive que remodelar todo o meu planejamento, falando, agora eu tenho que ganhar dinheiro e a Apex. Já desisti. Se fosse só sempre esperar que tivesse um tempo livre para poder fazer isso, eu nunca teria. Então eu tive que repensar. Então, uma estratégia, eu falei isso, que você tem que ver algo que possa servir em todos esses níveis. Existem algumas ações, e isso a gente trabalha na Apex, que é o princípio da convergência. Você vai fazer algo que serve para diferentes níveis. Eu fiz o meu TCC na minha formatura de psicologia, lá na UFRJ, foi gerenciamento de vida, que é a base do curso da Apex hoje chamado Autogestão Existencial. Naquela época eu já estudava PROEX, eu fiz convergência. Entende? Então, essa é uma forma de solucionar isso. Outra é você ver, naquele momento, o que pode ser, o que pode esperar, o que não pode. Às vezes tem o time do grupo, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tá? Talvez pudesse acrescentar que, nessa condição de ver o que vai, ou seja, peguei de novo a ideia, o que poderá trazer naquele momento o atendimento a um número maior de pessoas. Também. É só pode, aqueles princípios que a gente estava falando também. Pode. Eu queria só te perguntar, você falou no início do teu caso pessoal que o Valdo, por exemplo, viu que você já tinha um interesse no assunto da proexologia. Só para contextualizar isso aí, ele depois te direcionou para IC, para você... porque há muitos anos eu já estudando isso. Sim, mas eu queria entender, de toda essa ponderação desses critérios e princípios todos, o papel do evoluciólogo, da inteligência evolutiva do evoluciólogo, vamos dizer, sugerindo, antes e depois da tua ressoma, né, esses caminhos.
o que entraria nisso? Porque, acima de tudo, eu acho que a restauração, além de ser um dever, é um direito da pessoa também. Não, a pessoa quer. Ela quer restaurar. Claro, você quer fazer. Ela tem que querer. O que a gente está falando, assim, eu parto respondendo a sua questão, o melhor é que quanto maior lucidez você tiver, melhor. Então, você não ficar só, eu recebi isso do evoluciólogo pronto. É você entender e, às vezes, você até propor. A analogia que a gente estava falando antes de começar aqui. Você vai fazer uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado. Você tem um orientador. Mas você que tem que propor o negócio, tem que construir a coisa, tem que fazer. Então, até no projeto da dissertação, no projeto da tese. Então, a ideia é essa, que eu vejo, quando a gente está discutindo aqui lógica evolutiva, vocês viram que aqui o que a gente discutiu mais foi o raciocínio evolutivo, como eu falei no início. É entender esses meandros para que você possa fazer. E essas estratégias valem em vida. Vocês podem olhar isso, aplicar isso hoje, né? Mas fala, Maria. Acabou. A gente aguarda você depois, outra vez. Tá? Mas a gente pode definir a identidade interassistencial com isso tudo. Esse é o ponto. Gente, muito obrigado. Pena que acabou, eu também fiquei com vontade aqui, mas... Obrigado. Então, agradecer aí a equipe, todo o suporte, e quero só aproveitar também para divulgar que a próxima tertúlia matinal, então, no próximo domingo, dia 14, será com um professor pesquisador, professor Mário Oliveira, e o tema será reconhecimento de amparadores. Tá? Então, vale a pena aí participar com esse tema aí, tá ok? Gente, muito obrigado, até a próxima aí.